precisa de muito cuidado nesse momento. Lacerda, como você vê e o que isso pode ocasionar na sua visão? Isso. Eu vejo que muito desse cenário descrito muito bem pelo Gaudêncio, quer dizer, é um momento de comoção, um momento ao mesmo tempo que revela também um posicionamento político, né, e aproveitando, evidentemente, o enorme carisma, como já foi aqui ressaltado, do que representa Lula, mas também reflexo de uma semana extremamente tensa, né? Se a gente lembrar os principais acontecimentos dessa semana, primeiro, a declaração, né, de uma figura importante do Exército, né, se manifestando à nação de uma forma... General Vilas Boas. General Vilas Boas, depois amenizado um pouquinho pelo comandante da Aeronáutica, mas de qualquer forma, né, foi uma manifestação e que gerou muita controvérsia. A própria votação no STF revelando que o tema não é pacífico, no próprio STF. Você veja que o habeas corpus, que até o último momento estava empatado em 5-5. É uma questão que definitivamente não está decidida, né? Exatamente, até porque essa decisão, como ficou muito bem clara, foi específica para a personagem Lula. É isso mesmo? É algo que foi declarado como, estamos tomando uma decisão aqui, levando em conta a figura do Lula. E o pior, a meu ver, nesse julgamento, portanto, recuperando o que aconteceu na semana, foi o voto da ministra Rosa Weber, né, que para mim foi uma tragédia, não pelo voto em si, mas pela justificativa do voto. Quer dizer, uma ministra da Suprema Corte diz o seguinte: olha, o que eu estou votando é inconstitucional, meu voto seria diferente numa outra ocasião, mas eu voto aqui com a maioria. Ora, que maioria era essa? Na verdade, o voto dela determinaria a maioria, certo, Gaudêncio? Então, numa situação não pacificada... Não, mas só para explicar, só concluindo. Então, só vou concluir. Rapidamente, já te devolvo. Sim, se a Joyce deixar. Por favor. Não, se deixar, devolver para ele depois. Mas é o seguinte, quer dizer, na verdade, o voto dela determinaria a maioria, não é? Eu até estava comentando com um colega alemão, eu falei, olha, como é que seria visto na Alemanha um juiz da Suprema Corte fazer essa declaração de voto? Ele falou, não tenha dúvida que ele se declararia inabilitado, né? Por quê? Primeiro, fez um pré-julgamento. Segundo, declarou a sua inconstitucionalidade. E terceiro, que em outra ocasião votaria diferente. Olha aqui, eu só queria explicar o seguinte. Tá. Eu não quero justificar o voto da Rosa Weber. Eu estou querendo explicar para o telespectador a razão desse voto, segundo a opinião da própria Rosa Weber. Muito bem. Conceitualmente, ela é contra a prisão após condenação em segunda instância. Conceitualmente, portanto, ela já declarou isso. Porém, a jurisprudência aprovada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2016, foi no sentido de aprovar a condenação em segunda instância. E ela diz, eu sou coerente com o meu pensamento, eu sou uma corporativa e eu absolutamente absorvo e aceito a posição do plenário. Então, ela votou, mesmo contrariamente ao que conceitualmente ela pensa, mas ela votou a favor da jurisprudência. Porque o que se trata, veja bem, Lacerda, tratava-se de analisar um habeas corpus que foi impetrado junto ao Supremo Tribunal de Justiça. E os ministros do Supremo tinham apenas que julgar. Esse habeas corpus, ele foi julgado de maneira legal, ilegal, como é que é. Houve aí uma vamos dizer, extrapolação do poder do Supremo Tribunal de Justiça. Não, tal. Analisaram o caso específico. Tanto, então, veja bem, se houvesse uma decisão de votar preliminarmente as duas AD6, ações diretas de constitucionalidade, que estão sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, se houvesse essa questão de decisão, já foram enviadas aí eu tenho impressão, se a Carmen Lúcia tivesse absorvido isso, é evidente que nós teríamos 6-5 ao contrário, ou seja, a favor de Lula. É só para explicar, não quero contrário, eu só estou explicando a razão do voto dela. Então, isso poderia até ocorrer. Eu não vejo a questão do Lula esgotada. Peraí. Calma, porque na quarta-feira, por exemplo, o Marco Aurélio, ele vai tentar colocar em questão
a votação das duas ADCs. E se ocorrer essa votação, veja bem, poderá haver uma reversão da situação lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. Só para explicar. Isso. O que só, a meu ver, desculpe, só concluindo rapidamente, o que a meu ver só confirma o meu ponto, né? Que foi uma votação casuística, né? Voltada para uma situação muito específica e de uma grande fragilidade, porque vai ser derrubada tende a ser derrubada no próprio STF. A gente vai falar mais sobre isso. Antes tem o comentário de um telespectador pelo Twitter que diz o seguinte, é o Felipe Alt. Eu continuo não entendendo como é que pode políticos terem seguidores, apoiadores e defensores. Para mim, político é para ser cobrado e não cultuado.